Oi, gente, vamos voltar para ver se a internet fica um pouco melhor, né? Trava menos. E antes que a Mônica peça aqui para entrar, eu vou já dar uma notícia, né? Eu tinha dito. Pronto, pediu aqui só um minuto. Oi, Mônica, voltamos. Vamos ver se a internet colabora um pouco mais. Eu estava falando antes de você pedir o acesso aqui, né? Que eu disse ontem aqui no meu Instagram que eu tinha uma surpresa para depois dessa live. Como o vídeo foi cortadinho, então eu vou logo dizer essa surpresa. A surpresa é a seguinte, gente. Eu já vou disponibilizar essa live logo no final. Então, como ela foi dividida, vão ficar lá dois vídeos, né? Então, a parte que já passou já está disponível no meu feed no IGTV, tá bom? Então, todo mundo vai poder ver essa live, tá certo? Ela vai ficar disponível. E agora nós vamos para a segunda parte, que também vai para o IGTV depois, quando ela finalizar. Muito Pronto, obrigada. Mônica. Muito obrigada. Conseguem me ouvir bem agora? Sim, sim, tá ótimo. Ok. Então, respondendo, ainda voltando à pergunta que a Marisa me fez no início, como eu trataria os processos referenciais, eu pensaria assim, que existem os dois mecanismos, né, as duas etapas de referenciação, como mostrou o Valdinar na tese, de apresentação do referente e de retomada recategorizadora do referente. Mas veja que, nessa passagem, eu tenho sempre uma seta apontando para vários lugares. E esses referentes, é como se houvesse talvez uma introdução referencial, ou uma ou duas, e todo o resto fizesse parte daquilo que a Janaica mostrou muito bem como redes referenciais. A tese da Janaica me parece fundamental. Hoje eu diria assim, que é o ponto de partida para que a gente faça qualquer análise interpretativa, olhando para os processos referenciais, para a coerência e para a argumentação. E é importantíssimo que se veja nessa rede referencial não apenas o que é retomado e o modo como é retomado, mas por que, que foi retomado dessa maneira. Por que, que foi Uhum. produzido daquela maneira? Né? Então, não tem que estar com muito medo de estar errando se é um processo anafórico, não. Vai estar tudo tão relacionado que todos, como disse a Lenice também na tese dela, todos têm que estar interrelacionados. Né? A partir do momento em que os primeiros referentes se instauram no texto, todo o resto é um grande processo anafórico e precisa saber como eles vão se relacionando. E ainda tem mais, o locutor que planeja essa articulação nunca vai ser capaz de prever todos os efeitos de articulação que esses referentes vão ter na cabeça do outro e do terceiro. A reconstrução vai permitir muito mais reelaborações e mais articulações que o locutor nem tinha previsto. Né? Então, existem, Mônica, de não, novo, pode continuar. Não, não travou não. É porque tem uma pergunta sobre recategorização. Aí, como você está falando das anáforas, talvez seja melhor já falar. com certeza. Certo? É uma pessoa que perguntou, nem sei quem foi, porque foi no outro vídeo, né? As recategorizações, elas podem se dar somente por SN? Aí vem aquela visão também, né, de construção de referente por SN, aquela visão mais um pouco antiga. Então, eu vou adiantar aqui a noção de recategorização, que a Janaína tomou a tese dela, mas que vem da Silvana Lima. Uhum. E a Silvana mostrou que a recategorização de referentes não incide sobre pontos precisos. Então, nós não podemos mais pensar, como naquele texto de Apotelose, Rechlé-Beguelin, que existiam anáforas recategorizadoras como se fossem os anafóricos, as expressões referenciais. Não. A recategorização é um processo, como disse a Silvana, que requer idas e vindas. Então, quem preparou o modo como os referentes iam ser recategorizados, pensou de uma tal maneira e deu um conjunto de pistas
para relacionar, modificar, confirmar esses referentes. Mas quem vai reconstruir, como eu disse, vai fazer um outro percurso, imprevisível. E como vão ser as idas e vindas, não importa, porque cada um tem o seu processamento, né? Então, eu acho que a primeira grande questão é essa, você não associar a recategorização nem a um processo anafórico como se fosse o anafórico. Aliás, a grande constatação do meu capítulo com a Mayara, o capítulo, né, do e-book... É um capítulo do e-book. Me lembro. Mas o capítulo do e-book, organizado pelo Sávio, pela Maria Elias, etc., mostra que é melhor, a gente toma a posição de pensar a anáfora como um fenômeno mais amplo e reservar o termo anafórico para aquilo a que ele já se prestou até agora, que foi representar formas de manifestação que retomavam outras formas. Né? Então, se é complicado mexer naquilo que já está estabilizado, em termos de significado, como um anafórico, né? Já se supõe que seja uma determinada expressão que retome outra. Então, a gente pode pensar no processo de anáfora como um procedimento de retomada e de recategorização. E isso não se dá incidindo nem sobre uma imagem só, nem sobre nenhum outro recurso semiótico, e muito menos sobre uma expressão referencial só. Né? A recategorização é a transformação que vai se dando aos poucos. Né? E, do mesmo jeito, eu e a Mayara pensamos em colocar o fenômeno da deixis maior do que o deítico como forma. Se é complicado chamar de deítico outra coisa que não sejam os elementos gramaticais já convencionados como deíticos, então que a gente não fale de deítico só. A gente fale muito mais do que isso, fale da deixis. E a deixis vai envolver, fundamentalmente, um colocar-se do sujeito numa determinada posição, não só de tempo e espaço, e de modo, mas posições sociais também. Então, no momento em que eu estudar, isso vale para a tese da Mayara agora, no momento em que eu disser estou tratando do fenômeno da deixis, significa dizer estou tratando de como os referentes são instaurados no texto, como eles se situam em relação ao ponto de origem do locutor, como se eles se afastam, se eles dão uma noção de distanciamento, se eles são colocados com deíticos, né? Formas deíticas, de maneira a aproximar o locutor no papel de enunciador ali, fazer com que ele manifeste o ponto de vista dele. E, nesse momento, ele vai tomar partidos, inevitavelmente. Então, o processo deítico é um processo, como colocou a Lena, de subjetivação nesse sentido. Mas não só de localização na situação, tempo, espaço, né? e pessoa. Não. É uma localização maior, numa enunciação maior. Completamente imbricada, completamente contextualizada. E essa assunção de ponto de vista é muito importante para as tomadas de decisão daqui para frente. Né? Ótimo. Eu não ouvi o finalzinho. O que era mesmo agora que a gente ia dizer? É outra pergunta? Você ia continuar, porque a gente... Não, a gente parou Então, por causa da pergunta da recategorização, aí você continua. Então, é como se eu pensasse assim, que o movimento dos referentes no texto se dá com instauração de referentes, do referente novo no texto, e tudo mais, um grande processo de retomada que vai recategorizando os referentes, não pontualmente, não é? E todas essas recategorizações que são planejadas, mas jamais controladas pelo interlocutor, todo esse planejamento
tem que obedecer à orientação argumentativa que se quer dar. E não é uma orientação argumentativa que é assim, planejada para acontecer de um tal jeito e vai ter esse fim, porque eu vou conseguir persuadir o interlocutor. Não. Também é imprevisível e é totalmente negociável. Eu posso mudar de uma hora para outra, não é? E quem está interpretando pode seguir uma trilha diferente e sei lá, as valorizações são diferentes. Ok? Travou, Mônica, nessa sua Travou, última Mayara? parte. Mas aí o Arthur tá aqui, ele disse que todas as lives, na verdade, acontece esse tipo de instabilidade. E a Su disse que é porque tá vai e volta, né? Como o nosso coração. Então, está acelerado. Ok. Bom, então, uma outra observação que eu queria fazer, que eu acho que está sempre presente nas discussões de referenciação, é se tudo está em rede, por que manter? Travou, Marisa. Travou? Travou, agora para mim. Travou também. Bem grande. É o beijo do Arthur aí, ó. Ok. Então, a pergunta. Está ouvindo, Mayara? Não tô ouvindo, travou. Na hora do beijo que travou, Travou, né? Mônica, foi o amor que travou. E agora? Voltou para mim. Para mim tá ok. Não voltou aqui ainda, eu acho. Eu acho que eu estou travada ainda. Mas a gente tá ouvindo você. Se você quiser ir falando, aí de repente a Ah, imagem volta. é. Se for só a imagem, sem problema. Sem problema. E A ela pergunta que volta, eu ela tinha deve. feito. Pronto? Dá para ouvir, sim. Sim, dá para ouvir. A pergunta que eu tinha feito era: se todos os referentes estão em rede, por que manter a classificação de introdução referencial, diferenciando da anáfora? Não é? Bom, porque o texto precisa ter um efeito de conclusibilidade. Então, no momento em que eu. Primeiro, se eu preciso de uma noção de texto com começo, meio e fim, os elementos que o compõem também têm que girar nesse entorno. Não é? Então, é só por isso que eu consigo pensar, obviamente, nas questões intertextuais. Porque é possível eu dizer que um texto termina. Não é? Então, por esse ponto de vista, a Alena postou hoje uma coisa no Instagram, que era a foto de um quadro do Monet, dois quadros, né? Em que havia uma intertextualidade. Né? Eram duas telas que eram intertextuais. E ela dizia que uma retomava a outra anaforicamente. Agora parou. Voltou, pronto. Não sei se vocês ouviram Sua que eu... imagem voltou. Ouvimos. Só não tava a imagem, mas o áudio tava bom. Ok. Então, nessa tela, quando eu tenho uma tela retomando a outra, eu prefiro dizer que eu tenho uma introdução intertextual. Por quê? Aquela tela, outra tela, segunda, é uma tela que retoma intertextualmente a outra, mas ela é um outro texto.
ela teve outras condições de produção, vai ter outras condições de recepção, não é? Então, há um novo texto, há a inauguração de um referente que pode, dependendo do conhecimento que se tenha, ser considerado como dado ou conhecido, mas por uma relação intertextual, não por uma relação anafórica indireta. Né? Isso pode parecer bobagem, mas não é. Por quê? Porque é uma maneira de introduzir o referente apostando no fato de que o interlocutor vai recuperar a intertextualidade. Então, só isso já é uma estratégia argumentativa, né? E também porque, por uma questão de lógica, você só retoma anaforicamente o que já foi introduzido, né? Senão você não falaria em retomada. Pois bem, toda anáfora se ancora em diferentes pistas, como já mostrou bem a Alena na tese dela, e a Janaica mais ainda, quando tratou das redes referenciais. Outra pergunta que me fizeram foi: como trabalhar a referenciação em sala de aula de ensino básico? A minha resposta, cada vez que me perguntarem como trabalhar algo em sala de aula, vai ser sempre a mesma. Eu acho que o mais importante de tudo é você dar um aparato teórico-metodológico ao professor, aquele que vai ter a responsabilidade de organizar a aula, de fazer a aula acontecer como um hipergênero. É ele que vai saber como é que, dentro das condições que ele tem, dos conhecimentos que ele tem, é possível trabalhar fenômeno tal ou tal. Então, do mesmo jeito que se trabalha com os textos utilizados em cada série do ensino básico. Do mesmo jeito que os livros didáticos trabalham os textos. Só que, na interpretação desses textos, é possível chamar a atenção para as redes referenciais ali construídas, para as condições de produção do texto, para o entendimento do que é o locutor, como é que eles estão projetando esse possível locutor. Pronto? O finalzinho Então, cortou de novo para mim. Se a gente lida com textos, então, obrigatoriamente, a gente lida com processos referenciais e com coerência. Né? Então, não significa dizer que a gente vai ter um novo estudo de interpretação textual. Não significa dizer que a gente vai preparar o professor para estar mais atento a critérios que podem ajudar na interpretação dos sentidos e na reconstrução dos sentidos. Bom. Perfeito. Quer fazer alguma Perfeita, né, mãe? Não, live? na verdade não, na verdade são os comentários aqui, né? Essa preocupação com o professor, com como levar isso para a sala de aula, isso é fundamental, Mônica, porque a gente vê que o texto já está na escola, né? Mas muitas vezes o professor ele não tem arma suficiente para se munir, né? E utilizar isso em sala de aula. Então é importante, muito importante, voltar para a formação do professor mesmo. E eu disse muito isso nas reuniões do Enem, sabe, Mayara? A gente tem que investir não só numa grade de correção, mas principalmente. Ô, Mônica, travou essa sua fala sobre o Enem. Então, eu insisti muito nas nossas reuniões do Enem, que mais. Travou de novo? Não, pode continuar. Travou a imagem, mas o áudio tá bom. Voltou tudo agora, tá bom. Que mais importante do que investir numa grade de correção que fosse justa, porque é quase impossível você criar uma grade que seja justa para todos, né? É a gente investir na qualificação
do professor e do corretor. No momento em que você prepara formação de professores, você faz com que o próprio professor use da sua criatividade para fazer do jeito dele. E ele vai fazer do jeito dele porque ele tem bagagem para isso. É muito mais importante. Tô sim. É muito fórmulas. Tá ouvindo, Mai? Sim, sim, tá tranquilo. Travou um Então, pouquinho a imagem, mas o seu áudio continua bom. mais importante do que você mostrar sei lá, uma atividade super bem elaborada, é você e dizer que o professor aplique, que todo mundo vai fazer do mesmo jeito na escola, é você preparar o professor para que, tendo um certo direcionamento, ele possa ter jogo de cintura para, dependendo do público que ele encontrar, ele fazer os ajustes necessários. Agora, se ele não tem essa bagagem, não adianta. Nada adianta, vai tudo por água abaixo. Que fala relevante, meu Deus, maravilhoso. Pode continuar, Mônica. Eu tenho algumas sugestões, né? Daqui para frente. Por exemplo, a gente poderia retomar as etapas da dinâmica da referenciação propostas pelo Valdinar e pensar assim, que a gente tem uma primeira etapa de apresentação de um núcleo referencial, né? Que pode ser um referente, ou dois, ou pouca coisa. Tudo mais vai ser uma associação de referentes retomados em rede, e aí volta para o Valdinar, e essa retomada vai confirmar referentes e vai mudar referentes por recategorização. Recategorizações, como ele mesmo disse, vão ser possíveis. E achou muito bem. Pode confirmar, mas que vai descendo as trilhas, né? Vai traçando as trilhas de sentido. Eu a essas etapas e tá ouvindo? Não ouvi o final, eu ouvi só a palavra deítico. Então, eu acrescentaria as etapas de apresentação, associação, que confirma e desconfirma referentes ao retomar, né? E vai promovendo acréscimos a ele, recategorizando. Eu diria que existe, que essas recategorizações atendem sempre aos pontos de vista que se quer colocar no texto. E há um jogo polifônico de marca do dizer do outro ali dentro também. É esse jogo polifônico de pontos de vista que vai ser absolutamente determinante para esses acréscimos e confirmações e desconfirmações. Né? E eu acrescentaria a isso tudo a localização dos referentes pela função da ética. Uma localização em relação ao ponto do locutor, em tempo. Ixi, De travou. memória compartilhada. Travou? Foi só na parte que você, acho que você foi elencar os aspectos, né, da função deítica. Ok. É como se do mesmo jeito que eu tenho um procedimento anafórico de retomada e categorização, eu teria um procedimento deítico, né, para deixis de uma maneira mais ampliada, que é emergência, porque coloca, instaura o sujeito ali e localiza os demais referentes em relação a esse ponto de origem. Então, há uma subjetivação e há uma incorporação aos pontos de vista que estão em jogo nesse momento, o que
tem a ver com a doxa, as doxas que são compartilhadas, e tem a ver com o modo como eu quero me opor a elas, ou aceitá-las. Né? Então, há uma localização desses referentes, um posicionamento temporal, espacial, mas social, acima de tudo, dentro da interação. E a Deixis também subjetiviza esses referentes em relação àquilo que está sendo referido em função do que os interlocutores supostamente pensam. Né? E, dependendo disso, há graus diferentes de focalização. E a função DEIT é muito importante para isso. Como eu vou focalizar esses referentes é que eu não posso pensar mais, isso vai diretamente para você, Mayara, não posso pensar mais só em formas deíticas, mas em qualquer função, recurso multissemiótico que possa focalizar os referentes. E dar um valor de ostensión que para Deixis é fundamental. Né? Qualquer recurso multissemiótico que permita esse apontar para, eu posso considerar como tendo uma função deítica. Eu posso não chamar de deítico, mas que tem uma função deítica. Para concluir, eu ainda tinha um monte de coisa, mas deixa para lá. Tem uma pergunta do Caio, que é assim: só há referente porque existe arquivo mental prévio do enunciador? Lembrar vem antes de referenciar? Como eu disse logo no início, nada vem antes de referenciar. E com isso eu não estou negando o mundo, eu não estou negando verdades que já foram construídas, eu não estou negando as convenções da língua, né? As convenções lexicais que estão armazenadas, que estão registradas. Eu não estou negando registro nenhum, porque isso faz parte da memória discursiva. Mas no momento em que eu digo estou operando uma referenciação, aquilo está acontecendo naquele momento. Então, está emergindo no texto naquele momento, incorporando todas as condições sociais daquele momento. Não é? Então, Mônica, desculpa ter... Antes. Claro que vai existir algo antes sempre. Não é? Desculpa ter rido, Mônica. É porque a Ana Paula colocou, né? Tinha tanta coisa bacana para falar. Aí eu não me aguentei, meu Deus. Essa intertextualidade aí. Mas pode continuar, tá? É só para dizer que eu tô rindo do comentário. Pois é. Pois diga aí mais alguma pergunta ou mais algum comentário. Sim, vamos lá. Uma pessoa perguntou se ensinar técnicas argumentativas é ensinar argumentação. Eu diria que... Está ouvindo? Então, sim, tá tranquilo aqui para mim. Vixe, agora travou. Eu diria que é ensinar parte, é ensinar técnicas, é ensinar... dizer que a argumentação se restringe ao uso de técnicas, mesmo porque as técnicas só vão ser realmente eficazes se eu, naquele contrato comunicativo, achar que, dependendo da orientação argumentativa que eu queira dar, dos pontos de vista que eu quero sustentar, eu estou tomando algo como argumento e usando uma técnica argumentativa para me tornar mais persuasivo. As técnicas, eu diria que são assim, recursos que podem dar eficácia à argumentação, mas elas não constituem o argumento, os argumentos. Perfeito, Mônica. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas eu vou selecionar só mais duas, porque realmente muita gente interagiu e já são 9 horas, né? Então também não quero cansar você. A primeira pergunta é: de que modo, né, esses sentidos pretendidos e de fato construídos criam um novo olhar para a referenciação, para a argumentação? Eles criam um novo olhar, principalmente porque a mensagem final que eu queria deixar é que é preciso pensar os processos referenciais agora
e essa mensagem vai direto para o Vicente de Lima Neto, na relação entre os gêneros, em cadeias de gêneros, em compósitos de gêneros também, em organizações diferentes de gêneros, porque eu não tenho só hipergêneros. Mas é preciso que a gente analise se, quando a gente tem o hipergênero, como nos casos que muitos têm analisado agora, que é a postagem com o comentário, os comentários, já é uma característica inerente aos comentários ser metatextual, e com isso já ser intertextual. Então, nesse momento, eu já estou prevendo que as introduções referenciais que se vai fazer nos comentários já sejam intertextuais. Se a gente vai dar um novo nome a isso, por causa dessas particularidades, é um caso a se pensar. Eu acho que a gente tem que ir aos dados, acima de tudo agora. Ir aos dados e ir para as tecnologias digitais. Tentando fazer uma análise ecológica do contexto, como mostra Pavot. Então, dentro daquele contexto, como é que os referentes são produzidos, como é que eles são recebidos, para quem eu suponho que esteja falando, como é que eu tenho que me portar, todos os condicionamentos que mudam, não é? A começar pelo fato de que a gente não sabe usar as tecnologias digitais direito. Eu sou a primeira. A Gracinha, aliás, é a primeira, eu sou a segunda. Meu Deus. Vamos lá, Mônica. Tem mais uma que eu coloquei aqui, que é até algo que a gente fala, né, lá no nosso capítulo, e que também você já falou um pouquinho aqui na live. Uma pessoa colocou um comentário, não foi uma pergunta, mas eu queria que você, né, falasse mais um pouquinho sobre isso. Foi que uma pessoa colocou que não necessariamente, né, o referente ele precisa estar ancorado. Ele pode estar ancorado em espaços mentais sem ser introduzido no texto. Então, só para você falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho muito fundamental. É muito fundamental, dependendo daquilo que você queira analisar. É óbvio que quando um referente se instaura no texto, claro que ele vai se apoiar em aspectos lexicais, em Mônica travou muito. aspectos cognitivos da memória compartilhada. Claro que ele vai existir. É claro que você pode abstrair esquemas mentais de todos os usos. Isso não vai deixar de existir. O que precisa saber é o que é que eu quero. Travou essa sua última resposta. Depende do meu Por objetivo favor. analítico e da teoria de base que eu quero seguir. Se eu quiser fazer uma análise semântico-cognitiva, aí eu vou pensar em como os sentidos são, não sei, se relacionam semanticamente e como isso pode ser processado na mente, quais são os esquemas mentais que são construídos em relação a isso. Mas esse é um interesse de uma semântica cognitiva, não é um interesse de uma análise textual. Então, não é que esteja falando que os esquemas mentais não existem, claro que não. Mas eu não estou fazendo uma análise dos esquemas mentais. Eu estou pressupondo a existência deles e analisando o que há no texto. Eu posso recorrer a eles, como fez a Silvana Calixto. Mas o ponto de chegada é a interpretação textual. Senão, não é linguística textual. Perfeito, Mônica. Muito bom. Todo mundo aqui falando, né, que você quebrou a internet. Essa foi a live das lives. Tem gente pedindo para você orientar. O terceiro... Tem gente pedindo para você fazer a parte 2, então fica a dica aí, se quiser de novo. Gente, quase que ela não aceita esse convite, mas ela aceitou. E eu sou muito, muito grata por isso, viu? Por você estar aqui. Você sabe o quanto essa iniciativa de fazer uma live conversada, assim, né, com os professores, surgiu lá na minha primeira live, era uma live só comigo, tirando dúvidas. E aí eu disse, mas a Mônica vai conversar comigo, vai ter uma série e ela vai ser a primeira convidada.
Ela não aceitou, mas está aqui ela hoje, né? A sexta live com ela. Então, maravilhoso. Estou muito feliz por isso e todo mundo também. Um abraço, Mônica. Muito obrigada, viu? Travou, não ouvi você. Eu disse um abraço e tchau, e muita saudade, muita mesmo. Muita saudade. Você sabe para mim o quanto é importante você estar aqui e o quanto você é minha maior incentivadora de tudo isso, né? Então, não somente lá na UFC, não somente nos meus projetos sociais, não somente nada disso, você também me incentiva muito a estar aqui no mundo da internet. Então, agradeço muito por isso, viu? Obrigada a vocês todos. Muita saudade. No sábado, vamos para o São João. Vamos. Agora deixa eu só falar mais uma surpresa, Mônica, para todo mundo, porque a primeira surpresa, para quem não estava aí, né? Eu coloquei qual será a surpresinha que eu tô preparando para vocês. A primeira era já divulgar a live depois da live, logo no final. Então, a primeira parte já está lá no IGTV, essa outra parte também vai ficar no IGTV. Então, essa é a primeira surpresinha. A segunda surpresinha, então todo mundo que respondeu lá acertou, tá? A segunda surpresinha é que vai rolar um sorteio de livros lá no meu Instagram, né? Em parceria com o perfil Leituras e Delírios, eu vou colocar tudo lá. É um sorteio de 2 exemplares desse livro, Referenciação e Discurso. Vou colocar tudo bem bonitinho. E a terceira coisa, todo mundo que colocou acertou, é que amanhã eu vou... Amanhã é sexta? Amanhã é sexta. Amanhã eu vou lançar finalmente o meu curso preparatório para Enem, certo? Então, eu já tenho projetos sociais há muito tempo, há muitos anos, mas agora eu vou colocar isso na internet também para ajudar outras pessoas, tá bom? Então, são 3 surpresinhas aí, 3 novidades. Beleza, Mai? Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a todo mundo. E olha, foi por causa de você. Tinha que ser na sua live esse montão de surpresa para o povo ficar feliz, viu? Muito obrigada. Todo mundo ganhou com a sua fala. Um beijo. Tchau, Mônica. Beijão, beijão, beijão. Beijo, gente. Tchau.